moça que narra que tinha medo da pessoa, que a pessoa brigava com a mãe, que a pessoa batia na mãe. E aí por que a mãe não denuncia? E aí por que não sei o quê? Mas a PM poderia garantir, mas a medida protetiva sai com 24 horas. E eu entendo que o ordenamento jurídico faz o que está às possibilidades, né? Não tem como um juiz pegar uma vítima de violência doméstica e falar: ô minha filha, vem cá que eu vou te levar lá pra casa. A partir de hoje você não apanha mais, porque você vai morar na minha casa, eu sou juiz, eu te der a medida protetiva. Ou então que seja um policial militar, ele pega uma vítima e fala assim: ô querida, vem cá, vou te levar lá pra casa, porque ele não entra, esse vagabundo não entra, se ele der te bater aqui eu vou dar uma coça nele e levo ele preso. Não tem como. Mas se nós tivéssemos uma efetividade tão absurda como é questionado aqui perante a Vossas Excelências, nós não estávamos entre o terceiro país do mundo onde mais mata mulheres. No ano de 2024, era constante e eu até cheguei a pedir na minha casa que os meus pais não assistissem reportagem como era habitual no horário de almoço, por conta de todos os dias que se ligava o balanço geral tinha uma mulher assassinada. E quantas dessas vítimas tinham medida protetiva? Porque se uma pessoa ciente que ela não pode agredir, que ela não pode ameaçar, que ela não pode violar, que ela não pode importunar, ainda assim ela continua perpetrando essas ações, uma intimação de uma medida protetiva não vai inibir com que ela faça algo com uma mulher. Sobretudo quando nós falamos, e aqui nisso eu concordo com a promotora, nós não estamos aqui num duelo entre anjos e demônios, mas nós não podemos negar o fato de que o Matheus era sabidamente uma pessoa com envolvimento ao tráfico de drogas. Desde o primeiro momento, a Júlia narra, inclusive, que ela gostava dele, mas que a separação dos dois se deu em decorrência do fato de que ele não parava de comercializar drogas. Era uma pessoa que já estava presa, que já tinha respondido um outro processo, que estava dentro de um estabelecimento prisional e que constantemente ameaçava ela. Eu achei muito interessante aqui, eu até fiz uma pergunta em face disso, quando ela narra durante a sua inquirição, quando foi questionado quanto tempo eles estavam separados e como eles haviam separados, e a primeira resposta que ela trouxe com muita naturalidade foi: tem que ver porque a gente já tinha separado e voltado mais de 10 vezes. Eu não preciso ser da área da saúde para atestar que separar e voltar 10 vezes não é um relacionamento saudável. Desculpa. Se um homem se relaciona comigo, ele mora dentro da minha casa, porque ele morava na casa dela, a casa não era dos dois, a casa era da Júlia. Ele mora dentro da casa dela. Eles terminam e voltam 10 vezes. Eu não preciso ser nenhuma psicóloga com uma qualificação, com uma especialização em violência contra a mulher para falar que ela está num ciclo de violência. Que seja uma dependência emocional, que seja uma violência moral, física, patrimonial, independente nitidamente. Uma pessoa que tem um relacionamento saudável, que tem uma questão de sanidade mental, ela não volta 10 vezes com o seu agressor, não. E por quê? Uma mulher que tem uma filha, que morava sozinha, na própria casa, volta 10 vezes com o seu agressor. E aí todas as vezes que volta, ele sempre fala: se você me denunciar, vou tacar fogo no teu carro. Ela é sozinha. Ela não separou do Matheus um dia, conheceu o Herbert no outro, não. Ela ficou um período, um tempo solteira. Mas era uma mulher sozinha com uma filha mulher. Que não tem um pai para protegê-la, que a mãe trabalha e fica mais fora do que aqui, que tem no máximo um irmão que ficou ali um período ajudando, mas que depois também não quis se envolver por medo. Infelizmente, nós não podemos desacreditar que o outro faça. E o temor que eu carrego, somente eu sei o peso. A cruz que eu carrego, somente eu sei o manejo. Eu não posso colocar a Júlia e a integralidade, a moralidade da Júlia aqui em xeque de por que você não denunciou. Porque eles vão querer meter uma história de violência doméstica, como se fosse uma coisa solta. Mas por que você não denunciou? Porque se você tivesse denunciado, ele estava preso.
Será que ele estaria preso? Provavelmente. Mas será que ela estaria viva para terminar de criar a filha dela? E aqui, eu não quero abrir uma margem para uma discussão de possibilidades. Porque tudo que nós fazemos, nós temos riscos. Quando eu acordo, que eu levanto, que eu piso lá da cama, que eu acordo tonta. Não sei Vossa Excelência, mas eu já acordo com a minha pressão alterada. Eu piso da cama, a primeira coisa que eu tenho é tonteira. Eu posso cair, bater a cabeça, bater a nuca lá na quina da cama e morrer. É um risco? Tudo que a gente faz tem risco. Mas quais riscos vale a pena efetivamente assumir quando eu tenho uma possibilidade? Será que vale a pena assumir um risco de ir lá e denunciar um cara que é sabidamente traficante, que todo dia retorna para o presídio, ou violência doméstica, que eu vou ganhar um papel de uma medida protetiva? Aqui, pode passar, por favor, Yasmin. Foi passado para Vossas Excelências repetidamente o vídeo do crime. E aqui, só para fazer um esclarecimento, mais uma vez, porque Vossas Excelências não têm obrigação de ter saber jurídico, eu entendo isso perfeitamente, mas o que foi consignado aqui pela defesa no início dessa sessão de julgamento, o que foi solicitado que se consignasse em ata para ser deliberado pelo juiz-presidente, não foi acerca do vídeo em si, mas nós temos um procedimento a ser seguido. E quando eu fiz o requerimento, inicialmente eu já falei com o juiz, falei, doutor, eu já sei o que o senhor vai deliberar, mas eu preciso consignar, porque eu entrei no processo agora. Eu preciso que seja consignado em ata. Por quê? O julgamento que eu quero para o Ebert é o julgamento que eu quero se amanhã, Deus livre e guarde, um dos meus venha a cometer um crime. Ou que um dos meus venha a ser vítima de um crime, porque isso é justiça. Então aqui o processo legal ele tem que ser respeitado, ele tem que ser valorado, visto que todas as provas que são produzidas têm que vir informatizadas com todos os dados. Eu não sei quem extraiu o vídeo, eu não sei como que esse vídeo foi extraído, eu não sei a metodologia, eu não sei o dia que esse vídeo foi extraído, eu não sei como que foi feita a preservação da cadeia de custódia, eu não sei se esse vídeo foi editado, eu não sei se a integralidade dele a gente poderia testar. Se eu tivesse a integralidade desse vídeo, por exemplo, poderia ver se tinha algum trecho do carro que o Matheus ficava o dia inteiro rodando a casa da Júlia, cheio de homem, que era um bando de homem que ficava preso com ele no presídio. Se eu tivesse a integralidade, talvez eu poderia ter pegado esse trecho para demonstrar para Vossas Excelências, mas eu não tenho. E o processo penal, ele não é um ato unilateral, mas deve-se garantir a paridade de armas e o contraditório às partes. Então aqui o que nós não é que nós não queríamos a exibição do vídeo, porque tanto queríamos que ele está aqui na minha apresentação, que está pronto em mais de uma semana. E inclusive, acerca do vídeo, é muito interessante trazer aqui para Vossas Excelências, por quê? Polícia Civil, e isso eu achei aqui e deixo registrado os meus parabéns e as minhas felicitações aos policiais aqui da comarca, porque eles fizeram um trabalho muito bom de fazer uma análise das imagens. Eles fizeram um relatório de análise do conteúdo, que é basicamente uma descrição do que tem no vídeo. Olha, no frame tal tem tal coisa. Olha, aqui acontece tal coisa. E aí eles narram um boletim de ocorrência, as partes envolvidas, fazem uma consideração técnica, que o vídeo vem inclusive via WhatsApp. E aqui eu deixei separado para ler para vocês um trecho. Imagem 13 e 14, porque eles fazem um frame do vídeo, que é como se fosse uma captura de imagem, como se fosse aquele print que a gente faz no nosso telefone, para demonstrar o que acontece naquele segundo, naquele momento. Instantâneo mostrando que o P2, vide área marcada, que seria essa daqui, sai de dentro de um estabelecimento e aparece no campo da câmera pela primeira vez, segurando um objeto com a mão direita, destacado de amarelo, mas sem condições de identificá-lo. Avança em direção a P1, que já havia desembarcado e se afastado da motocicleta, indo para o meia-via e saca o que deduz ser uma arma de fogo tipo revólver e efetua os disparos contra P2, recorte instantâneo. A vítima portando um objeto na mão direita, respectivamente. Mostrando em momento em que a vítima, que seria a P2, avança correndo na direção do autor, segurando um objeto semelhante a uma haste. Área demarcada na imagem. Aparece de forma mais evidente nas imagens
enquanto a vítima passa por trás do poste e o autor se posiciona de forma clara para efetuar um disparo, enquanto a vítima empunhala a arma. Excelência, a espátula ainda está aqui? Ao mesmo passo, o relatório circunstanciado de investigação, que foi subscrito pelo investigador Bruno, que hoje aqui também trouxe informações e esclarecimentos perante a Vossas Excelências, ele traz aqui 2 parágrafos que eu deixei e eu acho de muita relevância mencionar. Analisando as imagens do vídeo de monitoramento, verifica-se que o autor Herbert foi até o local em sua motocicleta, onde começa a conversar aparentemente com Matheus, e a princípio não faz menção em se apoderar da arma que estava portando, onde após alguns segundos de conversa demonstra a intenção de sair do local. Entretanto, desce da moto e se desloca até o interior da oficina. Aproximadamente 8 segundos depois que o autor sai do local, colocando alguma coisa em sua cintura, sobe na motocicleta, quando é surpreendido pela vítima correndo em sua direção, onde é possível identificar e verificar nas imagens que Herbert saca então o revólver e efetua disparos para que Matheus caia ao solo. O Matheus saiu da oficina correndo na direção do Herbert com essa espátula. Excelência, eu posso pedir para segurar? Tá solta. Segurar? É. Pode, se não tiver, só não manifeste, tá? Se tiver que... Não é uma espátula que tem um peso de uma faca. Se eu manejo na cabeça de alguém, eu posso matar a pessoa, depender da força. Eu, no caso, não, porque eu não estou valendo de nada. A pessoa que não tem força nenhuma, eu levanto o braço, eu sinto tonteira. Mas a força de um homem, sobretudo um homem que havia acabado de discutir com o seu algoz, se ele quisesse, ele poderia claramente ter dado 2 na cabeça do Herbert e matado. A família do Herbert o tempo todo ficava assim: vocês vão sustentar a legítima defesa? Porque a gente acha que foi legítima defesa, porque o Matheus claramente ia matar ele com essa espátula. Ah, mas vocês vão falar de legítima defesa? Eu, sinceramente, eu entendo a percepção e eu entendo que isso aqui seria plenamente capaz de matar. Mas eu entendo e eu percebo que ele poderia ter evitado também. Ah, mas ele foi até o local de trabalho. Ele que foi lá caçar. Ah, mas o menino estava lá trabalhando quietinho porque a PM fiscaliza. Porque realmente, gente, a PM não tem mais nada para fazer, tá? A cidade pode pegar, a PM não tem nada para fazer, a não ser ficar o dia inteiro fiscalizando se o preso do semiaberto tá no serviço ou não. A PM não tem mais nada para fazer. A PM fiscaliza, mas não é todo dia, todo tempo, não. Até porque nós sabemos que hoje, infelizmente, isso é uma das maiores pautas da segurança pública. Nosso estado, ele vivencia um déficit de agentes da segurança pública exorbitante. São sempre pautas de discussões dos sindicatos e, sobretudo, da polícia penal, né? Outro dia eu estava conversando em um estabelecimento prisional com um policial penal e ele me contando que muitas das vezes chega o horário de trocar plantão, eles não podem ir embora porque não tem policial para trocar plantão. A culpa é deles? Nenhuma hipótese. Estão fazendo muito além. Mas o Estado tem uma deficiência de agentes. E aí os poucos que tem, eles não vão fazer nada. Eles vão ficar o dia inteiro vigiando o Matheus. O Matheus, que ficava passando várias vezes por dia, enquanto a Júlia estava sozinha no estúdio de tatuagem, que era na rua dela, e o Herbert estava lá no lava-jato dele, ele que ficava o dia inteiro passando para terrorizar uma mulher, por isso você vai ficar o dia inteiro. Ah, mas ele foi lá armado, sim. Sinceramente, eu também iria armado. Sabendo que a pessoa está me ameaçando há mais de 6 meses. A pessoa passa na minha casa e tem a pachorra de me ameaçar uma criança na minha garupa. Eu nem pagar pra ver, não. Porque aqui a escolha que o Herbert fez foi de ser julgado por 7 pessoas. E ele poderia ter feito a seguinte escolha: ou eu vou ser julgado por 7 pessoas, ou talvez eu tenha que escolher ali, né? Não tenha tempo de escolher 6 para carregar meu caixão. Se ele tivesse a pretensão de matar o Matheus, se fosse um crime premeditado, se ele quisesse efetivamente ter ido lá para matar o Matheus, ele tinha chegado disparando lá da porta. E foi dito aqui também perante a Vossas Excelências de que a arma tinha capacidade para 6 balas e que fora isso foi apreendido um pote de munição.
Ele narrou na primeira audiência e também foi narrado por uma testemunha ocular dos fatos de que foram primeiro 2 tiros, foram os 2 que ele deu dentro da oficina e falou pro menino. Quando o Matheus falou com ele que ia pegar, que ia fazer, que ia acontecer, ele falou que não chega pertinho que eu tô armado. Ele falou que deu 2 tiros e foi. E aí o Matheus vem correndo atrás dele com a espátula. E aí ele fez mais 2 disparos, um acertou o Matheus. A gente está diante de uma tragédia. Será que se ele quisesse matar, efetivamente, ele não teria chegado disparando, não? Ele não teria descarregado o tambor do Matheus? Eu não sei se Vossas Excelências já participaram de outros julgamentos, mas eu achei super interessante aqui. Eu até estava conversando com alguns jurados no horário de almoço, como a cidade é tranquila. Faço muitos júris em outros estados, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro. É muito comum que quando uma pessoa esteja com raiva da outra, e isso a gente vê assim, até nas reportagens quando ligamos a televisão, que geralmente eles fazem disparo no rosto da pessoa. O Matheus tomou um tiro, o Herbert tinha mais bala. Se fosse um crime, né, ali, que ele quisesse um homicídio qualificado, e ele foi lá e agiu por futilidade, por raiva, por vingança, porque desprezou a vida, porque não tinha respeito pela vida, ele tinha estourado a cara do Matheus. Ele deu um tiro e foi embora assustado. Ah, mas ele também tem condenação de tráfico de drogas. De qual ano que é a condenação dele? 2013, mais de 10 anos. E eu entendo que todo mundo tem o direito de recomeçar, porque pensa, você comete um erro e aí você não pode recomeçar a tua vida. Você tem que ficar preso naquilo ad eterno. O Herbert não era conhecido na cidade porque tocava terror na cidade, não. Todo mundo que a gente conversou, que a gente teve contato, que se dispôs a gravar um vídeo para ser exibido aqui hoje, são pessoas que conheciam ele de um contexto de trabalho, são pessoas que conheciam ele de um contexto familiar, são pessoas que conheciam ele pela pessoa que ele era perante a família dele. É uma pessoa que teve, no passado, mais de 10 anos, envolvimento com o crime, mas que posteriormente decidiu fazer diferente e reconstruir a sua vida. E aí, porque ele tem um passado, a gente tem que enterrar ele vivo hoje por conta de um crime que aconteceu da pior hipótese, na pior circunstância. E eu entendo que nada disso vai trazer a vida do Matheus de volta. Mas não é porque o Matheus morreu nessa fatalidade que eu preciso enterrar outra pessoa viva. Porque esse discurso de, porque vai preso, mas ele daqui a um ano sai porque a progressão do Brasil é muito falha, é uma pachorra. Ele vai ser considerado reincidente, né? Crime hediondo. A pessoa teve condenação de 2013, tráfico de drogas, equiparado a hediondo. Só que o crime é com resultado morte. Então, se ele for condenado hoje aqui, por exemplo, por homicídio qualificado, o percentual que ele vai ter que cumprir, porque o crime dele foi 2024, depois do pacote anticrime, o percentual que ele vai ter que cumprir para ter uma progressão de regime do fechado para o semiaberto é de 60%. Então não existe esse papo de ficar preso 2 meses, não. Homicídio qualificado, crime com resultado morte, hediondo, 60% para progressão de regime se a pessoa for reincidente. Mas será que o cara que estava sendo provocado há mais de 6 meses, né, que ficava aguentando o outro passar e falar que ia matar, o outro passar e falar que ele não era homem, o outro passar e ameaçar perto de filha, e ameaçar perto de enteada, e infernizar a vida da mulher dele, o cara que ficou meses aguentando isso e num momento não aguentou mais, será que ele tem que tomar ali 14, 16 anos de prisão? A gente tem que ignorar todo o contexto social e o contexto emocional no entorno dessa história, porque essa história, a pauta dela, muito diferente hoje da grande maioria dos crimes contra a vida que são julgados no tribunal do júri. Hoje, a grande maioria dos crimes do tribunal do júri, eles giram num contexto de tráfico de drogas. O crime aqui, sabe como que ele gira no contexto? A Júlia era casada com o Matheus. O Matheus não aceitou o término com a Júlia. Durante um tempo, o Matheus sumiu. Quando o Matheus soube que a Júlia tinha arrumado um outro relacionamento, ele reaparece. E aí ele começa a ameaçar, ele começa a passar. O policial civil aqui diz perante a Vossas Excelências de que a rota que ele fazia não era mais adequada. E isso nós temos documentado
no processo. Nós temos isso dentro dos autos da ação penal. Porque o caminho que ele fazia era o mais longo para passar na porta da Júlia e ficar ameaçando. Se eu não quero problema, se eu quero paz, aqui ó, não preciso mentir. Consta os dados que ele residia na rua tal e o endereço da Júlia é tal. E conforme a imagem abaixo, realmente a rota que Matheus fazia, passando em frente à casa de Herbert e Júlia, não seria a mais viável, sendo a mais longa. Ao pesquisar no Google Maps, o sistema traça de azul a melhor rota. Ele fazia uma rota mais longa só para passar lá e trazer desassossego para a vida dos outros. E aí o Herbert, né, porque nós seres humanos, nós somos assim. Hoje, a Yasmin passa e mexe comigo, e aí eu vou enchendo. Aí hoje ela passa e vira pra mim e fala assim, eu vou te matar. Aí eu encho um pouquinho. Aí ela vira pra mim e fala assim, você não faz nada, você não é homem. Aí eu vou e encho mais um pouquinho. E aí foi enchendo todos os dias, passando, ameaçando. Até que a gota d'água transbordou dia 13 de setembro. E aí hoje nós estamos aqui. Não foi um crime que aconteceu com premeditação, não. E, inclusive, é muito importante ressaltar e trazer de informação para Vossas Excelências. Pode virar de volta, não vamos desperdiçar, não, porque meu pai fala que a água vai acabar, viu? É importante trazer para Vossas Excelências, e eu trouxe até a cópia, o despacho ratificador. A autoridade policial... Umas diligências bem... A autoridade policial, no momento em que faz a prisão, ela recebe e escuta todas as partes envolvidas. Então escuta o policial militar condutor, escuta ali as partes que foram, a parte que foi apreendida, os outros policiais que presenciaram e participaram da ocorrência, se tiver alguma testemunha, eles escutam a todos. Olha o que o policial traz de informação pra gente. O objeto que a vítima portava? Tudo bem. O senhor chegou a visualizar o objeto que a vítima portava na cena do crime? Sim, esse objeto foi apreendido. O senhor sabe? A autoridade policial, quando faz o despacho ratificador, ele traz algumas informações e uma análise do que aconteceu no crime. Então ele fala, olha, foi lavrado um APFD, tem toda uma formalidade processual, até para que não seja declarada nulidade do ato. Eu trouxe a cópia para vocês acompanharem melhor, mas aqui tem uma parte muito interessante. Conforme o REDS, a vítima Matheus foi alvejado no tórax, vindo a óbito no local dos fatos, tendo sido arrecadado de fato uma espátula chata ao lado do corpo da vítima. Objeto que estaria na mão dessa quando foi na direção do autor. Em que pese não se trate de homicídio premeditado, já que o autor Herbert poderia ter ceifado a vida da vítima Matheus em momento anterior, não é necessário para a configuração de conduta antijurídica, bastando que no momento da ação o agente atue de forma consciente com vontade de causar o resultado. Da mesma forma, a circunstância de supostamente o autor ter sofrido ameaça ou injúria por parte da vítima não afasta sua responsabilização, podendo implicar numa causa de diminuição de pena. Na outra página, nessa circunstância, embora o vídeo realmente mostre que o autor estava na iminência de sofrer uma injusta agressão por parte da vítima, parece-me que, para além dele ter se colocado na situação de risco por vontade própria, Herbert agiu, no mínimo, com excesso doloso ao ceifar a vida de Matheus no tórax. Aqui, o próprio delegado, a própria autoridade policial, traz a informação de que foi encontrado um objeto, de que o Herbert estava repelindo uma possível injusta agressão. A própria autoridade policial nos traz essas informações. Não sou eu quem estou falando, é um delegado de polícia que estudou muito mais que eu, diga-se de passagem. Passar em concurso de delegado é isso aqui, ó. Ele escutou todas as partes.
E aqui também foi trazida a discussão nessa tribuna, né, a possibilidade, mas ele fez o crime, ele agiu friamente, ele fugiu para Belo Horizonte. Gente, nós não estamos falando de baratas. Quem, em plena e sã consciência, não teria tido qualquer tipo de sentimento ao ceifar uma vida? É óbvio que ele sentiu emoções. O garoto ficou em estado de choque. A doutora Caetane é advogada dele desde essa época do primeiro processo dele. Ele foi para Belo Horizonte porque ele ia se entregar lá com ela, ele ia encontrar com ela. Inclusive, ele fala isso na delegacia, ele fala isso na reportagem lá que ele concedeu. A arma do crime, ele trouxe todas as informações para os policiais. Os próprios policiais militares, inclusive, narram essas informações posteriormente nos autos do processo. Os próprios PMs. Aí vamos falar que o PM estava mentindo, então. Então a autoridade policial está mentindo, né? Ele não colaborou. Se ele tivesse a pretensão de ocultar, de algum modo, o crime, se ele não quisesse colaborar, se ele não tivesse qualquer tipo de arrependimento, ele não teria trazido as informações que ele trouxe. Ele assumiu a prática do crime, ele contou as circunstâncias, ele falou onde que ele deixou, ele falou quem trouxe, ele falou todas as informações que eram pertinentes. O que o Ebert fez em sede de polícia foi se autodelatar, porque ele não somente confessou, mas ele trouxe fatores para conseguir elucidar o crime, para conseguir trazer a verdade e documentar tudo isso que hoje são os autos desse processo, para que a arma fosse apreendida, porque ele falou onde que ele deixou a arma, ele falou como que ele fez para deixar essa arma, ele traz todas as informações que são narradas de uma maneira muito pormenorizada nos autos da investigação, nos relatórios finais, no relatório final, no relatório circunstanciado de ocorrência, no relatório circunstanciado de investigação. Pode passar para mim, por favor. Mais um. Isso. Mais um. Se foi constatado se existia um outro caminho que o Matheus poderia passar para chegar até o local de trabalho, ou se ele fazia um caminho exclusivo com o intuito de provocar o então acusado aqui nos autos. É o seguinte, no dia dos fatos, logo após o fato, né, nós procuramos a então companheira do autor, e ela nos relatou que já teve um relacionamento com a vítima e que após o término a vítima sempre estava fazendo alguma ameaça, passando em frente à residência deles, e no dia do fato ele teria passado lá. Realmente a gente captou algumas imagens da vizinhança lá que mostra ele passando lá. Ele reside num bairro próximo lá, e para chegar no trabalho dele, realmente aquele caminho não seria um pouco mais distante, né? Não seria o caminho ideal, então? Ideal não. Pode passar. Aqui foi também deflagrado pela polícia nas suas diligências o momento em que o Matheus passa ali pela rua, né? Só que ele passa de bicicleta e realmente é muito rápido. E aí, como a câmera também não tinha gravação sonora, nós não conseguimos aferir a questão da discussão. Mas não é possível que o Ebert ia acordar inspirado e ia falar assim: nossa, hoje eu acordei com um tédio, não é nada pra fazer hoje. Vou lá pra Jato, vou pegar o revólver e vou lá dar um tiro nele. Hoje eu dou. Eu vou dar nele um tiro, vai ficar nele um tiro que pode acabar com a minha vida. É isso que eu vou fazer, de graça. E acordei hoje em dia, eu vou virar desse garoto passou aqui. Não vai passar aqui não. Quem manda na minha rua sou eu. Vou lá, vou pegar o revólver, vou dar um tirão nele. Será que é crível acreditar que ele realmente só passou passando? Será que é crível acreditar que porque não tem ali a comprovação de que houve efetivamente uma discussão, ela não tenha acontecido? Passa para mim, por favor. No dia dos fatos, a senhora pode narrar
perguntar o que a filha da senhora chegou a relatar? Só o que ela relatou pra mim? Sim. Ela chegou da escola e eu perguntei a ela o que ela tinha escutado. Ela falou que escutou, que falou assim, que o Matheus passou na porta de casa, quase um passeio, falando que se ela não estivesse na garupa da moto, ele ia matar o Elliot lá naquela hora. E ela ficou apavorada. Ela ficou apavorada. Pode passar, por favor. Aqui foi dito para Vossas Excelências que a defesa sustentaria um homicídio privilegiado. E realmente eu vou sustentar. Porque fomentar a impunidade seria eu chegar aqui, pegar aquela espátula que eu faria se eu quisesse fomentar a impunidade. Eu sou uma pessoa criativa. Eu traria um boneco. Sabe aqueles João Bobos que a gente bate e ele volta de criança? Eu tenho lá em casa. Eu traria um João Bobo e ia ficar aqui batendo nele com a espátula, pra vocês verem que ele ia furar na primeira espátula. Ou então eu faria um boneco tipo Judas, ia dar uma nele e ele ia estourar. Se eu quisesse fomentar a impunidade hoje nessa comarca, se eu tivesse acordado para fomentar a impunidade, eu sustentaria uma legítima defesa ou então uma inexigibilidade de conduta diversa. Ele não tinha outra coisa para fazer, ele não tinha como agir, ele não tinha nada diferente para fazer. Ele poderia ter feito diferente? Poderia. Ele poderia não ter ido tentar conversar com o Matheus para resolver a situação porque ele não aguentava mais? Poderia. Ele poderia pagar para ver se mais dia, menos dia o Matheus ia acertar? Poderia. Mas ele quis colocar um basta, ele quis conversar com o Matheus. Só que, infelizmente, o caldo entornou. Ele tentou conversar, ele tentou resolver. Mas, infelizmente, nós só fazemos o que nós damos conta. O que ele deu conta de fazer naquele momento foi isso. Contudo, será que foi um crime premeditado? Será que foi um crime em desprezo à vida? Será que foi um crime por vingança? Ou será que eu tenho que ponderar e considerar que ele agiu por vários fatores? O primeiro deles é relevante motivo social, que é quando você age, por uma razão que ela é considerada importante, que ela é considerada de muito peso perante a sociedade. E no caso aqui, eu entendo. O homem, o chefe de família, pela nossa tradição, pelo patriarcado que está enraizado na nossa sociedade, por toda a nossa estrutura, a nossa formação, a nossa cultura, o chefe de família ele é o protetor. Aí vocês acham que o Abel aguentava Deus e o mundo falando pra ele, você não vai resolver essa situação, não? Você vai ficar deixando o cara ficar indo lá e ameaçar a sua mulher. Você vai deixar o cara ficar te ameaçando na frente da sua enteada. Você vai deixar o cara te ameaçar na frente da sua filha. Ele deixou a enteada dele na escola, que ficou segurando a mão dele, não queria deixar ele ir embora, com medo dele morrer. Se isso não é uma circunstância externa, que pode trazer uma variação psíquica para ele, para que ele fique fora de si e haja dentro desses fatores, eu efetivamente não sei o que é. E muito para além também. Quantas notícias nós já assistimos de homens que acabam matando, ou o novo parceiro da ex-companheira ou a ex-companheira por não aceitar o término? Quantas situações, quantas histórias, quantas circunstâncias nós já vemos nesse sentido? Ai, doutora, mas ele foi imprudente. Sim, é por isso que eu não vou pedir para vocês absolverem. É claro que Vossas Excelências não têm a obrigação de fundamentar o voto. Vossas Excelências devem votar de acordo com a convicção íntima de cada um. Então, se a senhora, se o senhor tiver um entendimento de que ele merece ser absolvido por clemência e quiser votar pela absolvição no quesito genérico, é você com a sua consciência, você vai votar com a sua consciência. Mas aqui o que pede a defesa perante a Vossas Excelências é uma diminuição, é uma causa de diminuição de pena, que pode vir de 1 a 2 terços. Ele vai ser condenado, ele vai cumprir pena, porque realmente nada vai trazer a vida do Matheus de volta. Ele tem que ser responsabilizado, mas ele tem que ser responsabilizado com proporção.
de uma maneira proporcional. Passa para mim, por favor. Além disso também, nós temos aqui um motivo relevante moral, que é quando a pessoa comete um crime por uma razão que é moralmente considerada muito grande, muito relevante. E qual que é a moral? Você chega para tentar conversar com uma pessoa e fala: "Oi, eu vim resolver, nós vamos ficar nessa até quando? Eu não aguento mais, me dá sossego, vive sua vida, você já tá com outra pessoa, ela tá comigo." E aí o cara fala assim: "Você não é homem, não." E homem tem muito mais isso do que mulher, né? Nós mulheres, se alguém me fala assim: "Ah, você não é mulher", eu falo: "Não, não sou mesmo, não, eu sou um golfinho." A pessoa vira pra mim e fala assim: "Ah, você não é mulher", eu falo: "Efetivamente, eu sou uma sereia, não dá pra ver a minha cauda aqui, garoto." Agora, homem, quando você fala pro homem assim: "Você não é homem", e ele já tá num estado emocional abalado, ele vira um giraia. Eu entendo ele ter perdido a cabeça. Eu não sei se no lugar dele eu faria diferente. Pode passar para mim, por favor? Aqui eu trouxe para Vossas Excelências algumas coisas também que eu acho que são muito relevantes moralmente e que pesaram para que o Herbert chegasse no ponto que ele chegou de estar hoje ali sentado naquela cadeira. É minha mulher. O sentimento de posse aumenta o feminicídio em Santa Catarina. Porque tem alguns homens, e isso é uma questão que vem de um contexto, né, cultural muito antigo, que hoje, graças a Deus, nós estamos desconstruindo, lutando contra isso. Mas se você chega e conversa com a sua bisavó, ela começa a te contar, por exemplo, as condutas do seu bisavô, e para ela com a maior naturalidade. Por quê? Era socialmente aceito naquela época que a mulher fosse quase que um objeto do homem. Então o homem determinava o que você fazia, o que você vestia, se você saía ou não, se você faria tal coisa ou não. E existem pessoas que infelizmente não acompanharam esse avanço da sociedade e que, por dentre também outras razões, têm um sentimento de posse para as mulheres. E o sentimento do Mateus com a Júlia era de posse. "Ah, você não vai ser minha, não, você não vai ser de mais ninguém. Ah, você tá achando que você vai viver sua vida bem bonita, que você vai ser feliz e eu vou ficar aqui na merda, preso no semi-aberto, saindo da cadeia e vendo você vivendo feliz? Não vou te dar paz, não. Vou te matar. Vou tacar fogo no teu carro. Se você fizer qualquer coisa comigo, você vai morrer." E aí vai criando um terror psicológico na cabeça do outro. E aí o copo vai enchendo mais uma vez. Pode passar, por favor, Yasmin? 47.463 mulheres foram assassinadas no Brasil entre 2013 e 2023. Eu não estou falando de 20 pessoas, não. Estou falando de quase 50 mil mulheres assassinadas. "Ai, Aline, mas existe a medida protetiva." É tão efetiva que nós tivemos quase 50 mil mulheres assassinadas. Porque, infelizmente, gente, o judiciário não dá conta de tudo, não. Se o judiciário desse conta de tudo, se resolvesse tudo, se medida judicial resolvesse tudo, hoje nós não teríamos uma das maiores populações carcerárias do mundo. Hoje o nosso judiciário não estaria abarrotado, nós não ligaríamos a TV e teríamos ministros do Tribunal Superior pedindo para advogado tentar resolver nas instâncias inferiores, porque os tribunais superiores estão abarrotados e não estão conseguindo processar os feitos. Nós temos na nossa equipe de júri uma advogada que me acompanha em quase todos os júris, e ela é quase que um braço direito meu. Ela que monta geralmente as apresentações, me ajuda a marcar processo, me ajuda a separar as coisas. Ela não veio para esse júri porque a irmã dela era casada com o PM. E aí a irmã dela, grávida, descobriu que estava sendo traída, pediu divórcio, voltou para casa dos pais. Num final de semana que os pais foram para a roça, e as duas irmãs ficaram sozinhas, né? A minha assistente junto com a irmã, esse cunhado dela entrou no apartamento e desferiu mais de 30 tiros na irmã dela. Ela não deu conta de vir fazer esse processo. A irmã dela tinha medida protetiva. Era servidora pública, ensino superior completo, uma pessoa classe média alta. Foi efetivo para resguardar a vida da irmã da pessoa que trabalha comigo? Foi efetivo para alguma dessas quase 50 mil mulheres? Será que seria a solução o Herbert ligar e falar assim: "Oi, polícia, ele passou aqui em casa de novo.
Ai, o que eu faço? Ia resolver a situação? Foi a solução? Resolveu a situação? Ele ir lá tentar conversar com ele? Também não, porque hoje a gente está aqui. Mas talvez nós estaremos aqui também se fosse o inverso. Talvez se ele não tivesse ido hoje, quem estaria sendo submetido a julgamento seria o Mateus. Pode passar, por favor? Mais uma. Homens que não aceitam o fim da relação. Um padrão em caso de stalking, violência psicológica. Crime de perseguição e violência psicológicas foram tipificados em 2021, porque infelizmente a legislação que se tinha não era suficiente para respaldar nós mulheres. Passa para mim, por favor. E aqui o último, a última possibilidade de privilégio é o fato de que o Herbert agiu sob violenta emoção logo após a injusta provocação. E efetivamente, mas ele levou a criança na escola, ele foi lá no Lava Jato, pegou o revólver e depois ele voltou e deu tiro. Ele foi lá para conversar, mas ele foi conversar armado. Vamos parar para pensar em outros contextos, em outros cenários? Eu já falei para vocês que sou criativa. Aí suponhamos que ele não fosse armado, ele fosse para conversar. Aí na hora que ele mostrou a arma pro Mateus, porque assim, ele mostrou a arma pro Mateus, ele falou, não chega perto de mim que eu tô armado. Ou seja, cara, fica pro teu lado que eu fico pro meu, que eu não vou responder por mim não, eu tô aqui muito puto. Ele mostrou a arma e o cara correu pro lado dele com essa espátula desse tamanho. Se ele não tivesse armado, na hora que ele ia falar o quê pro Mateus? Não chega perto de mim não, porque Deus é meu escudo. Você ia falar isso? Aí ele vai lá conversar, ele não vai armado. O Mateus cata essa espátula e abre a cabeça dele. E aí? Realmente a Constituição prevê o direito à vida, que é um direito indiscutível, inegociável. Mas o direito à vida também inclui a preservação da própria vida. Eu não estou falando aqui que o Mateus era a pior pessoa do mundo. Mas eu acho que Mateus, isso é um achismo meu, tá? Eu acho que Mateus era uma pessoa muito apaixonada, que teve um relacionamento longo. Eu acredito que ele gostasse da Júlia, do jeito dele, mas gostava. E acabou perdendo a cabeça nessa paixão e tornou-se quase que um espírito obsessor na vida da Júlia. Ao mesmo passo de que também não significa que o Herbert seja um santo. Mas é uma pessoa que, mesmo tendo vivido durante o período num contexto de criminalidade, refez a própria vida, encontrou uma nova possibilidade, um novo recomeço e acabou se vendo numa situação onde ele não conseguia lidar de outro modo. Pode passar para mim, por favor? Aqui, eu deixo aqui também para vossas excelências uma reflexão doutrinária. O relevante valor social diz respeito ao cometimento do homicídio impelido por relevante valor social. Isso é, uma causa motrix de um homicídio teve o interesse compreendido a coletividade ou as pessoas ao seu redor. O relevante valor moral, por sua vez, refere-se à prática de um homicídio por um relevante valor moral que diferencia-se da primeira, visto que o autor se norteia do sentimento pessoal, mas também para abraçar o próprio sentimento, não somente o coletivo. E, por fim, o domínio da violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Para a configuração dessa forma, uma provocação injusta pode ser entendida como uma provocação ilegítima. Ou seja, essa provocação necessariamente deve despertar no autor um sentimento impulsivo e reativo de indignação, fazendo-o perder o controle e atuar de forma inconsequente, irracional e usual. Aqui nós não estamos falando que ele tem que ser absolvido, mas que nós temos 3 contextos para analisarmos. Será que ele merece uma causa de diminuição de pena para cumprir, pagar o que ele fez e depois poder voltar para a sociedade e continuar trabalhando com dignidade, cuidando das filhas dele? Ou será que a gente tem que enterrar ele vivo quase que como uma forma de vingança, porque num belo de um dia, depois de ficar meses sendo ameaçado e pressionado
injustamente, meramente pelo fato de que ele estava dando um relacionamento que ele nem sabia o que acontecia antes, a gente tem que enterrar ele vivo porque o outro foi enterrado morto. E para encerrar aqui, tem sido sustentado também a Vossas Excelências de que tem que se condenar o Herbert com a qualificadora do motivo fútil. Vossas Excelências, mais uma vez, não têm a obrigação de ter conhecimento jurídico, mas eu gostaria de contar para Vossas Excelências o que é um motivo fútil. O motivo fútil é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado, se cotejado com a ação ou omissão do agente. Ceifar a vida do outro, por exemplo, por conta de uma dívida de R$10, ou por conta de um domínio de tráfico de drogas na região. É desproporcional e leviano. Trata-se de um motivo calçado de desvalor. Aqui, por exemplo, gente, seria que, olha, já se considerou motivo fútil o fato do cometimento em virtude de uma simples colisão de trânsito. Aqui eu não estou falando de uma discussão porque ele encostou o carro no outro, porque ele passou e deu uns barrão no outro, e ele decidiu tirar a arma e dar um tiro no outro. Estou falando de meses sendo perseguido, de meses sendo ameaçado, de meses vivendo no inferno, que ele nunca deu fim a essa causa. Então aqui, se Vossas Excelências entenderem que o Herbert não tem direito, que ele não faz jus à concessão de uma causa de diminuição de pena, a defesa pede que então Vossas Excelências não acolham a condenação dele com essa qualificadora. Porque para além também, e aqui eu vou sustentar também a autodelação e a confissão dele é constante nos autos de prisão em flagrante dele. Desde o primeiro momento ele confessou, ele falou onde estava a arma, ele falou quem que ajudou, ele falou a maneira como o crime se deu. Ele inclusive concedeu uma entrevista na porta da delegacia contando tudo, contando que estava sendo ameaçado, contando por que fez o crime. Então ele, desde o começo, ele teve uma conduta colaborativa que foi relatada pelos próprios PMs. E para além também, quando se fala em impunidade, se ele quisesse, ele poderia ter trazido aqui 1001 mentiras, mas o depoimento dele é coerente desde o depoimento da delegacia, é o mesmo depoimento da delegacia na primeira audiência e hoje perante a Vossas Excelências. Então aqui o que nós queremos é que Vossas Excelências julguem essa causa com justiça e não com justiçamento, porque o tratamento que o Herbert tem que ter porque ele matou o Matheus deveria ser o mesmo tratamento que o Matheus deveria ter se ele tivesse matado o Herbert. Quem ficava indo atrás de quem era o Matheus que ia atrás do Herbert. Era o Matheus que passava na porta deles e fazia uma rota mais longa. Era o Matheus que esperava o Herbert ir pro Lava Jato, passava na porta da Júlia enquanto ela estava sozinha no estúdio de tatuagem, depois de piercing, e depois passava no Lava Jato para ficar ameaçando os outros. Infelizmente, aqui nós estamos diante de uma tragédia, onde todos os lados perderam. A família de um perdeu porque está longe e tem um risco dele ser enterrado vivo. A família do outro perdeu porque nada vai trazer ele de volta. Infelizmente, e o meu avô brincava que o amor, ele é o que pode enterrar a tua vida. E tem pessoas que não sabem lidar e não sabem dominar as próprias paixões. E foi o que aconteceu aqui. Foi um rio que foi se esvaindo até chegar no ponto que nós chegamos. E quem que é o Herbert? O Herbert é uma pessoa que refez a própria vida, que realmente teve passagem, teve condenação há mais de 10 anos atrás, mas que encontrou a possibilidade de se refazer e que trabalhava com dignidade, que já trabalhou de entregador, que já trabalhou de motoboy, entregou marmita, entregou pizza, entregou coisa de loja, de fábrica de coisa de farmácia, de remédio, depois abriu o Lava Jato, que já trabalhou de todas as formas honestas desde que decidiu sair do crime para nunca mais voltar para aquele lugar, para criar a filha dele com dignidade, para trazer orgulho para a família, para poder viver com dignidade com os seus. E a gente trouxe aqui alguns relatos que foram juntados também no processo. Meu nome é Matheus Henrique, eu estou aqui vindo para falar